Olá, meus amores! Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora disso tudo acabar e a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Mas como a gente não pode ficar parado, então hoje eu preparei aqui para vocês uma aula sobre o sistema de numeração decimal, né? Mas antes de começarmos, eu separei aqui um pensamento do dia. Não perca a motivação só porque as coisas não estão correndo como previsto. É de um autor desconhecido, para que a gente possa estar refletindo nesse momento que a gente está passando. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração que usamos é um sistema decimal. Por quê? Pois contamos em grupos de 10 em 10. Por isso ele é considerado sistema de numeração decimal. Ele foi inventado pelos hindus e aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes. Daí, o sistema de numeração é chamado indo-arábico. Uma das características do sistema de numeração decimal é que as quantidades de 0 até 9 têm símbolos diferentes para representá-las. Com somente 10 símbolos, a gente consegue formar todos os outros números, pois o mesmo algarismo assume valor diferente de acordo com a sua posição na escrita. O valor posicional de um algarismo é uma das características do nosso sistema de numeração. Ou seja, o mesmo algarismo pode ter valores diferentes, dependendo do lugar em que ele está escrito. Temos um exemplo do número 5.555. Na primeira casa, ele vale 5, porque ele está na casa das unidades. Na segunda, o valor dele é 50, porque ele ocupa a casa das dezenas. No terceiro, de centenas, ele tem o valor de 500. E no quarto, na unidade de milhar. Então, ele equivale a 5.000. Um outro exemplo é o número 2.524. O valor posicional do número 4 é 4, porque ele ocupa a casa das unidades. Já o primeiro número 2 ali, o valor posicional dele é 20, porque ele está na casa das dezenas. E o 5, o valor posicional dele é 500, porque ele ocupa a casa das centenas. E o outro 2, o valor posicional dele é 2.000, porque ele está na casa da unidade de milhar. Um outro exemplo aqui, à direita, é o número 7.345. O 5 está na unidade, ele equivale a 5. O 4 está na dezena, equivale a 40. O 3 está na centena, equivale a 300. E o 7 está na unidade de milhar, equivale a 7.000. O sistema é decimal ou de base 10. Por quê? Porque nós agrupamos de 10 em 10. Cada 10 elementos equivale a um outro grupo. Quando eu junto 10 unidades, eu formo uma dezena. Quando eu junto 10 dezenas, eu formo uma centena. Quando eu junto 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. Quando eu junto 10 unidades de milhar, eu formo uma dezena de milhar. Quando eu junto 10 dezenas de milhar, eu formo uma centena de milhar. Quando eu junto 10 centenas de milhar, eu formo uma unidade de milhão. E assim por diante. Quando eu junto 10 elementos, eu sempre vou formar um outro grupo. Uma outra característica também do sistema de numeração decimal é que, para representar as casas que não têm unidade, existe o número. Por exemplo, aqui, eu tenho o número 10.314. Na casa de unidade de milhar, não tem ninguém. Então, para representar essa ausência, usamos sempre o número 0.
Os números são compostos e decompostos por meio de adições e multiplicações. Por exemplo, eu tenho o número 422. Eu posso escrever ele como 40 mais 20 mais 2. Ou posso escrever também como 4 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 2 vezes 1. Juntando isso tudo, vai dar o número 422. É uma outra maneira de escrevermos. Começando da direita para a esquerda, cada algarismo corresponde a uma ordem e cada 3 ordens compõem uma classe. Vamos ver? A primeira classe, ela é da classe das unidades, que tem unidade, centena, dezena e centena. Na primeira ordem a unidade, na segunda ordem a dezena, na terceira ordem as centenas. A segunda classe é a classe dos milhares, que tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões. E a quarta classe é a classe dos bilhões. Então, observa que juntando 3 ordens, eu formo uma classe. Aqui temos um exemplo. Na verdade, são 3 exemplos. Então, temos aqui o primeiro número, que é 2.351. Esse número tem 2 classes e 4 ordens, né? Porque ele está na classe das unidades simples e ele também tem a classe dos milhares. Então, ele tem 2 classes. Como cada algarismo corresponde a uma ordem, se a gente contar, a gente vai ver que tem 4 algarismos, portanto, 4 ordens. O outro número é o número 30.423.048. Esse número, ele faz parte da classe dos milhões. Então, ele tem a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Ele tem 3 classes. E quantos algarismos? 8. Portanto, 8 ordens. O outro número é o número 246.102.025. Esse número também está na classe dos milhões, então ele também tem 3 classes, mas ele tem uma ordem a mais, 9 ordens. Com isso, meus amores, a gente consegue fazer a lista de exercícios que eu vou deixar junto com esse vídeo e também os exercícios do livro, da página 23 até o 31. Beijinhos, 6º ano, estou morrendo de saudade e até breve.